nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre limites, né? Então, limites. Bom, o que nós temos que entender de limites? Primeiro, é um nome no ambiente matemático. Na prática, vamos trazer a questão do limite para tendência. Né? Ou tendências. Então, quando eu falo que eu quero ver o limite de uma função, eu estou falando que quero ver a tendência dessa função. O limite do comportamento de um fenômeno, a tendência do comportamento desse fenômeno. Então, vamos supor, você tem uma chapa metálica, né? Você tem uma chapa metálica, vamos fazer aqui, né? Uma chapa metálica, aqui, uma chapa metálica com um quadrado, né? Um quadrado. E aí você tem uma determinada espessura, você tem uma determinada espessura, né? E você aquece, bota aqui um aquecimento, né? Bota aqui um aquecimento. Se você aquece vamos supor, 10 graus, né? Se você aquece a 10 graus, essa área aqui, vamos dar valor aqui, vamos colocar aqui 2 e 2. Né? Então, você aquece aqui a 10 graus e essa área vai sair de 4 centímetros quadrados, vai para, vamos exagerar aqui, 5 centímetros quadrados, ok? Mas você aquece a 20 graus, isso aqui vai para, vamos botar aqui, né? 10 graus, 20 graus, vai para, sei lá, 6 centímetros quadrados. Então, percebo, nós estamos modificando a temperatura e vamos modificando a área, porque isso vai dilatando, correto? Expandindo. Ora, então se eu colocar aqui a 30 graus, 30 graus vai a 7 ou a 8 centímetros quadrados a área, vai expandindo. Ok? Claro, eu estou certamente exagerando aqui, mas é para que a gente tenha a ideia da tendência. Aí quando eu coloco aqui a 40 graus, isso vai a 8,6 centímetros quadrados. Quando eu aumento para 50 graus, esta área vai para 8,8 centímetros quadrados. Aumento para 60 graus, isso vai a 8,9 centímetros quadrados. Aumento para 70 graus, isso aqui vai a 8,94 centímetros quadrados. Né? Volto para 80 graus, vai para 8,98 centímetros quadrados. Olha, então notem que aqui vai dando pulos, né? Mas aqui vai havendo um ponto, eu chamo de ponto de acumulação. Aqui vai havendo um ponto de acumulação, né? Ou seja, perceba que a tendência, quando essa temperatura tende a 80 graus, a temperatura vai tender o quê? Vai tender a
9 centímetros, a área, né, vai tender a 9 centímetros quadrados. Podemos colocar aqui 90 graus. Então vai a 8,986 centímetros quadrados. Então, ó, a tendência pelo aumento da temperatura é chegar em quê? Chegar em 9 centímetros quadrados. Vamos exagerar aqui mais ainda. Boto 130 graus. E isso aqui vai a 8,99 centímetros quadrados. Então, perceba, a tendência da dilatação desta chapa, desta placa, a tendência é de ir a 9 centímetros quadrados. Ok? Então, falando que a tendência da área desta chapa, quando aquecida para 130, até 130 graus, né? A tendência é que ela vá a 9 centímetros quadrados. Claro, isso daqui tem reflexo onde? Isso daqui tem reflexo nas nossas funções. Isso daqui é uma ideia, né, que nós podemos fazer com o limite e a tendência. Né? Nós não podemos entender só limite, é uma coisa matemática, é uma forma de cálculo, né? É difícil pra caramba. Não. Nós usamos limite no dia a dia. Só que nós trabalhamos com tendência. Né? Vejamos um outro exemplo. Eu tenho um preço de mercado de um determinado produto, o mercado vende a 10 reais. O mercado vende um produto a 10 reais. Produto A. Né? Olha, eu tenho condições, né? A minha quantidade de lucro, o meu quantum de lucro, de resultado, né, da operação, eu consigo esse resultado vendendo a 7 reais. A 7 reais eu tenho um lucro desejável. Desejável, tranquilo, 7 reais. Mas aí por uma estratégia eu vou falar o seguinte, não, eu sei que eu estou numa zona bem confortável vendendo a 7 reais, mas eu vou vender mais próximo aqui do preço de mercado. Eu vou chegar junto aqui, né? E aí eu com 7 unidades, com 7 reais aqui, vamos supor que eu vendia 100 peças. Aí aumentei aqui para 8 reais. Com 8 reais, as minhas vendas caíram de 100 para 80 peças. Evidente que isso daqui, né? Isso daqui diminuiu o quê? Diminuiu o lucro. Diminuiu o lucro. Aumentou a receita. Aumentou a receita porque aumentou o valor nominativo do produto, né? Aqui vai dar 7 vezes 100, vai dar 700, aqui vai dar 640, ó, já baixou a receita e diminuiu o meu lucro. Mas poderia ter sido ao contrário aqui, eu poderia ter vendido aqui com 110 peças, mesmo assim aumentou, né? Mas mesmo assim eu diminuiu o meu lucro. Aí eu vendi a 9, né? Eu vendi a 9 reais, aqui caiu para 70 peças. E aí, mais uma vez, diminuo o lucro. Olha, então o que eu posso perceber aqui? O limite, né? O limite para 10 reais, né? Quanto mais me aproximo de 10 reais, mais diminui o meu lucro, porque vai diminuir minha quantidade vendida. Aquela teoria de mercado, né? Quanto maior o preço, menor a demanda. Quanto maior o preço, maior a oferta. Na parte da economia, nisso,
se eu tenho um preço melhor ou um preço menor, mais compradores se interessam em comprar. Se eu tenho um preço maior, menos compradores se interessam de comprar, mas mais fabricantes se interessam a produzir, porque se o preço que eu vou conseguir vender vai ser melhor, se eu produzo uma carteira, né? Essa carteira, o preço de mercado dela é, sei lá, R$10. Mas agora o mercado está aceitando pagar R$20, claro que eu vou produzir mais. Né? Eu vou produzir mais. Então essa é a lei de oferta e procura, oferta e demanda. Então também aqui nós temos o quê? Nós temos que acompanhar, ver se o quanto que eu aumento de preço e o quanto que isso reduz o meu lucro. Que eu posso estar vendendo mais caro aqui, mas tendo menor lucro lá na frente. Então, essa tendência também interessa, ok? Bom, essa é uma ideia geral de limite, né? Distante um pouco da matemática básica, não, da matemática, das características matemáticas do limite de funções que nós vamos estudar, né? Mas é o que você tem que entender sobre limite, né? Sobre limite. Então, quando eu tenho lá um f de x igual a 1 sobre x. Ó, nós vemos que esse domínio aqui, o domínio qual é? É formado por elementos x, tal que x pertence aos reais e x diferente de 0. Esse é o domínio. Ora, mas aí, se tem que ser diferente de 0, o que acontece com essa função quando x se aproxima de 0? O que acontece com essa função quando x se aproxima de 0? Então nós escrevemos, então nós temos graficamente assim, né? Olha, à medida que ele vem do maior para o menor, ele vai fazer isso. À medida que ele vem de números menores que 0 para o 0, ele vai fazer isso. Então esse é o comportamento da função quando x se aproxima de 0. E nós vamos escrever o quê? Limite de f de x, que é 1 sobre x, né? Limite de 1 sobre x, quando x tende a 0. Isso é o início dos nossos estudos sobre limites. Vamos nos aprofundar bastante. Um abraço. Tchau, tchau.